Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é o Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Eu sou Natália de Castro, sou professora de gestão de pessoas aqui na escola e hoje temos uma convidada muito especial, a Glaucimar Petkov. Ela, além de parceiras em vários programas aqui conosco ao longo de muitos anos, né, Glaucimar? Ela também foi diretora executiva do Bradesco por mais de 10 anos, atuando nas áreas de recursos humanos, de ouvidoria, de NPS, de sustentabilidade. A Glaucimar também hoje, né, atua como conselheira. Recentemente, inclusive, idealizou um programa para mentorar mulheres que atuam na área de recursos humanos. E é sobre esse tema que eu gostaria, né, que nós falássemos hoje, conversássemos hoje, o tema de liderança feminina. Eu confesso, né, como professora e mulher, né, que esse é um tema que ao longo da minha carreira, né, como executiva, também como professora, né, acompanhando as nossas alunas, é um tema bastante caro para a escola, né, que olhamos sempre com muito cuidado. E a primeira pergunta, Glaucimar, né, obrigada pela sua presença, que eu gostaria de te fazer é essa, né? Quando nós falamos de liderança feminina, nos são atribuídas, como mulheres, né, algumas competências que, na verdade, quando a gente pensa, né, novamente nesse tema, são competências que são naturais, né, ou que deveriam ser atribuídas ao líder, seja ele um homem ou mulher, né? Então, um líder que seja, né, acolhedor, que seja sensível, né, que seja parceiro, conciliador, são competências muito próprias, né, o que nós trazemos muito para a mulher, mas são inerentes a qualquer líder em posições de alta liderança, né, fazendo a gestão da organização. Para você, Glaucimar, como que você interpreta para você como que é o tema liderança feminina? Natália, é um prazer enorme estar com você. O Easy, né? Tantas coisas, tantas realizações importantes foram feitas. Então, agradeço à escola, a você especialmente por estar numa cadeira hiper importante, gestão de pessoas, que é o que a gente tem falado muito hoje em dia, né? E falar sobre liderança feminina, ela tem um apelo, pelo menos na minha interpretação, que vai num movimento mais do que nós fizemos, né? A gente tem aí ao longo dos anos, nós tivemos vários desafios, continuamos a enfrentar, né, desafios para conquistar os direitos da mulher e o reconhecimento da nossa voz perante a sociedade, mas o que eu gosto de dizer de uma maneira bem otimista é que nós temos progressos e a gente sempre tem que valorizar esses alcances mais do que o que nós passamos e que foi desafiador. Porque se nós pensarmos, nós já fomos sinalizadas como fragmentos de apêndices da história, nós temos relatos que mostram onde as mulheres foram negligenciadas, as suas vozes silenciadas de uma maneira incrível, né? E a gente pode perceber que papéis importantes foram alcançados, mesmo existindo, né, esse lado de ser subestimada e excluídas do poder, e com base na determinação, no interesse genuíno, as mulheres têm ampliado esse espaço, né? Nós temos ampliado esse espaço, temos ampliado os direitos e marcando presença em diferentes áreas, o que eu acho que é bem importante. E tem um ponto aqui que eu gostaria, quando a gente fala de liderança feminina, é que a falta de representação ela acaba perpetuando alguns estereótipos, alguns rótulos, né, que limitam o nosso potencial. Então, quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, quanto mais levarmos à tona essa frente, eu acredito que facilita para que esses estereótipos, esses rótulos sejam deixados de lado e esquecidos, né? Eu, por exemplo, você falou da minha última experiência, eu faço parte daquelas mulheres que viveram em instituições financeiras, porque embora a minha última experiência tenha sido no Bradesco, a minha carreira foi em instituições financeiras. E eu digo para você e para todos, né, que eu posso compartilhar, que nessas instituições
eu vivi a maior parte do tempo quando a diversidade, a inclusão, a equidade, essa nomenclatura, ela não fazia sequer parte da estratégia e de nenhum comentário nos corredores corporativos, né? Esse tema não era um tema falado. E como desafio, eu pessoalmente decidi alinhar o meu caminho para que eu pudesse transformar esses espaços em que eu tive a oportunidade de participar. Eu tenho clareza, sabe, Natália, que não existe fórmula, mas eu percebo que existem estímulos para que a gente possa pensar nas nossas ações, para que nós possamos ampliar o nosso campo de visão. Isso é muito interessante e importante. Eu digo para você que eu aprendi que em um ambiente de mudança, de instabilidade, é, existe uma exigência de uma mentalidade mais curiosa, sabe? A desigualdade salarial, por exemplo, a falta de representação em cargos expressivos de liderança, discriminação, preconceito, vamos lá, assédio sexual, assédio moral, microagressões, a tal da síndrome da impostora, né, tão falado, ela é alimentada pela história e muitas vezes a empresa tem que ter a consciência da grandiosidade da posição feminina e romper esses ciclos. Romper, porque esses anos que nós tivemos, né, um incremento em todos esses pontos que eu falei, eles acabam aprisionando as mulheres. E hoje nós temos que aproveitar esse espaço para que a gente possa ser vista, para que a gente possa, na verdade, usufruir desse espaço e ter abordagens maiores, inclusive no tema de liderança. Então, eu não tenho como compartilhar modelos ou algum formato que seja infalível. Eu tenho um prazer de compartilhar a minha experiência, e que também é repleta de desencontros e com encontros, né? Eu vivi a facilidade do comando e controle. Vamos dizer, é uma facilidade, só que Com com o passar. certeza. Não é? É fácil, a gente fala, né, Natália? O A gente outro fala é feito. e está resolvido, olha que coisa simples, né? Então, eu vivi isso, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma em assumir que eu vivi. Existe uma facilidade que eu concordo, mas com o passar do tempo, e principalmente contando com exemplos que são inspiracionais, eu gradativamente aprimorei essas ações, aprimorei as minhas atitudes, e dentre todos os acertos e iniciativas que eu hoje posso considerar claramente como equívocos, eu vejo que eu avancei e nós mulheres avançamos, nós passamos por isso, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque, para mim, é muito importante quando nós mulheres podemos valorizar as experiências, até mesmo as históricas que aconteceram, né? Eu tenho orgulho de poder honrar, eu acredito que a palavra correta é essa, de honrar essa ancestralidade, porque a nossa participação, ela acaba viabilizando e, de certa forma, concretizando modelos, referências positivas que nos inspiram a perseguir os nossos objetivos. Então, quando a gente fala, né, de características, uma que para mim faz uma importância, eu acredito que fundamental, é a comunicação. E aí eu digo uma comunicação, Natália, que seja eficaz, sabe? Com clareza, com objetividade, que seja persuasiva, olho no olho, né? A gente fala tanto de empatia, comunicar olhando, não comunicar teclando, comunicar no computador. Usar toda a nossa possibilidade da inteligência emocional no que diz respeito ao gerenciamento das nossas emoções, né? Ser resiliente, lidar com as adversidades e os fracassos que porventura aconteça de uma maneira construtiva. Eu vejo que olhar com positividade tudo o que acontece nos faz bem e nos auxilia a uma continuidade.
No mundo corporativo, uma visão estratégica, ela sempre é bem-vinda. Ter uma liderança que seja inclusiva, que tenha sororidade, né? Porque a coletividade, ela faz parte dos alcances. A gente não faz nada sozinho. O líder, às vezes, ele é homenageado, mas por trás de tudo isso tem uma equipe que pode ser orquestrada de uma maneira inspiradora ou não. Você estava falando, desculpa te interromper, né? Mas você estava Imagina, falando sobre as referências. Aqui na sim, escola, né, em uma pesquisa recente sobre o assunto, um dado que me surpreendeu é que as mulheres e os homens buscam referências de maneira muito diferente. Enquanto que o homem, ele normalmente tem referências mais próximas e múltiplas, as mulheres tendem, a ter referências mais distantes e talvez mais idealizadas. Como que na organização, né, você falava sobre sororidade, né, você falava sobre essas habilidades, né, de nós usarmos muito bem a nossa comunicação, a maneira de nos posicionarmos, né, entender muito bem o nosso interlocutor, para que a gente consiga fazer esse ajuste fino, né, de uma sim. comunicação talvez, eh, mais apegada a dados ou mais atenta às ideias, né. Então que a gente consiga fazer essa adequação, sem talvez, né, perder essa nossa autenticidade, né, quem nós somos, que é um tema também para as mulheres, né, como que as mulheres, crescem nesses meios e nesses setores, que são muito masculinos, sem perder essa feminilidade, né, sem perder a autenticidade, mas como que você trabalha essas referências, né? Tem alguma dica sua de como que você foi crescendo as suas referências para que você conseguisse conjugar muito bem, né, esses 2 lados? Olha, você sabe que recentemente a Oprah esteve aqui no Brasil, né? E no painel que antecedeu a Oprah, a Ana Paula Padrão fez uma colocação simples, mas extremamente significativa e importante dentro desse contexto que você falou. Ela fez uma análise e ela chegou a uma conclusão que ela falou: não precisei nem pensar muito. As nossas referências de liderança para nós mulheres são homens. Na maioria, né, aqui no Brasil, as nossas referências são homens. A minha referência de liderança é um homem. Ele se chama Celso Joaquim Giorgetti, a quem eu tenho um carinho imenso, que foi a primeira liderança que eu tive clareza da diferença entre ser chefe e ser um líder. Por uma atitude que ele teve comigo num momento de decisão, onde ele poderia ter usado completamente comando e controle, estaria dentro do padrão, né? Mas ele foi, além de um ser incrível, né? Apostando no meu potencial, apostando no meu conhecimento e no meu futuro, ele teve realmente um lado, uma liderança humanizada ali numa decisão importante. Então, eu penso que nós temos exemplos, não tão grande, talvez, de mulheres, mas nós temos sim várias perspectivas femininas que não mostram. Eu falei em sororidade, mas a sororidade é algo extremamente delicado e desafiador, né, Natália? Porque muitas vezes nós vemos que as mulheres não estão apoiando outras mulheres. E a gente tem que falar sobre isso, porque vamos aprender com os homens se apoiam, eles se encontram, eles trocam ideias, eles têm uma discussão e logo mais eles já estão sorrindo. Por que que nós, mulheres, às vezes levamos isso por mais tempo e temos um retorno à estabilidade mais demorada, né? Agora, em todos os lugares nós temos exemplo. Eu tive um exemplo dentro de casa que foi a minha mãe. Minha mãe trabalhou desde cedo e sempre se colocou de uma maneira muito positiva, muito persuasiva, valorizando a competência que ela tinha, né? E que ela tem hoje, ela ainda tem um papel importante na formação e como exemplo, e isso vai, na época, Natália, não se falava em protagonismo, né? Não se falava em propósito, mas eu vejo que ela já atuava dessa forma. E muito do que eu vejo desse exemplo é o como nós olhamos e se nós paramos para olhar
a gente tem que nos colocar na agenda e olhar o que está acontecendo ao nosso redor. A gente vê, por exemplo, um ponto que é muito simples, que a gente fala, que é a colaboração. A colaboração, para mim, ela é uma engrenagem para a mudança, né? Hoje, nós somos capazes, e a história acaba nos mostrando, que é preciso reconhecer a força da nossa autenticidade. Então, quando você fala ter exemplo, eu tenho que ver, tenho que me identificar, mas qual é a força da minha autenticidade? Como é que eu entendo que eu tenho algo singular para oferecer? Eu não tenho que copiar modelos, eu tenho que me perceber e pensar o que eu tenho para oferecer. Quando a gente tem consciência do nosso valor, sabe, Natália, eu acredito claramente que a gente rompe esses ciclos que muitas vezes aprisionam as mulheres, né? A gente, na verdade, tem que ver que o nosso talento, ele não pode estar em rótulos, ele não pode estar estigmatizado. A gente tem que viabilizar conexões para que a gente possa enxergar o segundo passo, o próximo passo. Tem um tema que você trouxe, né, que eu acho que é extremamente importante eu pontuar. Porque chega um momento na nossa carreira, né, onde é tão importante nós termos exemplos, como nós também sermos exemplo, né. Sim. Nós temos essa consciência, né, de que, somos exemplo e somos parte, né, dessas conquistas para as mulheres que estão, para as mulheres que virão, inclusive perante os nossos pares, né, homens e mulheres, né, de como nós podemos promover essa constante evolução da organização para esse sentido, né, para um ambiente onde consiga trazer toda essa energia que as pessoas têm, né. Eu brinco em sala de aula, Glocimar, né, que, nós temos uma quantidade de energia, né, se nós estamos focando essa energia para o que agrega valor ou interpretar um papel, né, aí tem um lado pessoal, né, de cada um, de como conseguir equilibrar esses 2 fatores, mas também da organização, de dar os meios, né, e trazer coerência para esse, né, para esse lugar que cada pessoa dentro da organização tem também, né. E eu queria te perguntar, né, nesse passo, né, de você falava, né, dessa construção de coerência no ser, né, em mim mesma, em cada uma de nós, mas também na organização, né, de como a organização consegue, né, ir tratando e evoluindo alguns assuntos para que eles passem de ser uma agenda, né, e de talvez ser uma obrigação, para que isso flua mais naturalmente, né, na liderança, na conversa entre os líderes. Como que você vê, né, essa evolução natural, ou como fazer, né, para que essa evolução seja natural, né? Muitas empresas estão ainda nesse passo da obrigatoriedade, da representatividade. Como fazer, né, para que isso seja mais fluido? Natália, eu tenho para mim muito claro que assim nós fazemos parte de uma organização, nós fazemos parte de um mundo corporativo. Então, quando eu me vejo numa situação como essa, fazer parte, eu penso que é muito importante o como nós nos preparamos, sabe? Como se fosse para um jogo. Como é que eu estou me preparando para entrar em quadra? Então, por exemplo, hoje fica muito claro para mim ver a importância, por exemplo, dos verbos que eu utilizo no meu discurso. Você falou de inspirar. Inspirar deve fazer parte no nosso dia a dia, inspirar as pessoas, independente de qualquer situação de proximidade ou não. E quando a gente fala em liderar, que foi quando nós começamos a conversar, a gente unindo todos esses pontos, a gente vê que liderar é quando a gente adota atitudes e decide com consciência, né? Porque se nós pensarmos de uma forma muito ampla, a liderança ela é uma ação, ela não é uma posição. Hoje fica mais do que claro que ser líder significa ter um interesse genuíno pelas pessoas.
E isso transforma uma organização. Isso faz com que você possa ter num corpo executivo ou num corpo gerencial mudanças de como esses propósitos estão amarrados às crenças, ao que nos inspira. E quando a gente fala de todo esse processo de vamos liderar, a gente percebe que ele está ligado, ele está conectado a um presente que é mais diverso e inclusivo, e aí a gente percebe, né? Todas as possibilidades e oportunidades, elas têm que ser iguais para todos. Então, quando a gente vê, principalmente numa empresa, que a gente utiliza o poder como um autosserviço, você está inspirando, você está sendo exemplo disso. Aí você Muito é um bom. chefe, aí você é chefe, né? Agora, quando você lidera, você eleva o time. Então, você tem que os exemplos, assim como a história, elas fazem parte de uma categoria como se fossem professoras. A gente pode fazer analogias para a nossa própria vida e pode ter a curiosidade de conhecer esse mundo corporativo, mas pensando em como a gente pode impulsionar, né, e ser disruptivo como um processo evolutivo, né? Então, nesse sentido, a nossa participação individual, eu acredito que ela seja vital para essa transformação. A gente fala tanto de cultura, né? Cultura não é foto, cultura é um filme. As pessoas vão transformando, vão adequando, vão ampliando, vão dando corpo para essa cultura. E a gente vai construindo, de uma certa forma, uma inteligência mais ativa, né? Eu costumo dizer que, para mim, a curiosidade, ela implica muito na aceitação de riscos, ela implica em você cometer erros que podem propiciar transformações. Ah, eu acredito que a gente pode aceitar o desconforto, e alguns caminhos incertos como uma elevação de atenção do nosso campo de visão. E, para mim, para ser um líder, você precisa pensar dessa maneira. E a partir disso, eu tenho certeza, na minha vivência, Natália, que a gente transforma não só um time, mas a gente pode ir transformando gradativamente, com uma amplitude, as pessoas, a empresa, a liderança, os costumes, a cultura, porque as pessoas elas querem oferecer o seu melhor. Eu não vou deixar de acreditar nisso. O que a gente precisa ver é que a gente tem que oferecer estabilidade, a gente tem que transmitir confiança, a gente tem que transmitir credibilidade, tem que acreditar nessas pessoas, ser um exemplo. Você já deve ter ouvido, muitas pessoas devem ter já percebido, que as pessoas mais nos observam do que elas nos ouvem, né? Então, nesse sentido, a gente tem um papel importante para essa transformação, para ter uma linguagem. Eu falei de comunicação como sendo algo muito importante para mim, mas cada pessoa reage de um jeito, cada geração te recebe de um jeito. Já que a comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, a gente tem que lembrar que essas situações ou essas atitudes, elas estão relacionadas e elas garantem ou não uma sinergia, um equilíbrio de convivência, perceber quais são os valores individuais, a gente respeitar as pessoas, né? A gente ter ética nessas relações, porque no fundo, Natália, é, é, é um grande quebra-cabeça, sabe? Eu acho que a gente sempre pode começar e recomeçar. O importante é que a gente consiga encaixar as peças para que a gente possa construir trajetórias e, de certa forma, decidir qual é essa trajetória que a gente quer. Né? A gente tem que ter generosidade para ensinar e praticamente humildade para aprender. Eu aprendo muitas vezes mais com o time do que eu posso compartilhar. E isso é E muito feliz, né? muito. Glaucimar, eu só quero resgatar algumas coisas que você falou, porque tem uma questão que para mim é muito própria da mulher,
né? Você citou a síndrome da impostora e, bom, só um adendo, né? Não é verdade que síndrome da impostora é atribuída só às mulheres, né? Mas é uma questão, né, que acompanhando as nossas mulheres aqui, né, as nossas alunas, é algo que a gente vê como um dos paradoxos da gestão feminina, né? Como que eu posso conquistar o meu espaço, e você citou, né, o bom uso do poder, né? Como que eu uso bem esse poder que eu tenho, às vezes da minha especialidade, na minha experiência, do meu cargo, sim, por que não, né? Então, tem muito ali de sabedoria, de eu poder usar bem o poder que me é otorgado, em paralelo, né, eu ir conquistando a minha autoridade, né, eu ir trabalhando todo esse aspecto pessoal de identidade, né, de legitimidade, como você colocou, né, credibilidade pessoal, para eu conquistar o meu espaço. Mas você também trouxe, né, o outro lado da organização. E você aqui, eu gosto, né, é claro, é uma super simplificação, né, mas eu falo que a organização é esse conjunto de 3 sistemas, né, aí já é interpretação minha, liberdade de professora. A Uhum. gente tem todo o sistema formal, né, onde a gente apoia as políticas de gestão, né, as normas, os controles, né, onde nós apoiamos todos os nossos sistemas formais da organização. Nós temos um conjunto, um sistema informal, né, como as pessoas se tratam, como as pessoas, se dão feedback, né, como que as pessoas conversam umas com as outras, né, se abrem os problemas, as pessoas falam, as pessoas não falam, né, se silenciam. Então acho que tudo isso faz parte desse sistema informal, e esses 2, né, amparados por um grande sistema de valores, né. E você falou, bom, uma organização, assim como uma pessoa, tem que ter, né, tanto a generosidade de ensinar, como a humildade para aprender, né. Eu achei muito bonito isso, porque disso se trata uma organização resiliente, né, uma organização que é capaz, né, de passar pelas adversidades, passar pelos diferentes momentos, crises, né, situações econômicas, situações do setor, passar por esses momentos e sair melhor do que ela entrou. Quando a gente pensa, né, nesses sistemas, trazendo um pouco para esse lugar da mulher, na sua experiência, você notou, né, alguma evolução, especialmente, né, desses meios que a organização dá formalmente, para que as mulheres pudessem, né, adquirir esse espaço? Você começou falando sobre isso, que você, quando você chegou, né, você estava em um meio muito masculino, você muito provavelmente, né, e nas nossas conversas prévias você comentou, né, desbravou muita dessas posições. Como que a organização pode evoluir, né, essa parte mais formal, para que ela dê também apoio, né, traga coerência, né, do discurso para a ação também? Eu penso, sabe, Natália, que nós temos o hábito de muitas vezes ter saudade daquilo que já passou, né? Até porque o passado é um lugar extremamente seguro. A gente tem um lugar de memórias, um lugar de que, de certa forma, a gente acredita que já domina. E numa experiência que eu tive, eu falei isso até recentemente para um grupo de educadores na Singularity. A primeira tela que aparecia era do mestre Yoda, né? E o mestre Yoda vinha com o seguinte recado: desaprender para aprender você deve. Isso para mim é algo extremamente marcante como pessoa e para a organização. Todas as organizações que nós vimos que continuaram a manter os seus movimentos sem revisitá-lo, sem desaprender para aprender, nós sabemos o que ocorreu. Ou levaram um tempo maior, tiveram prejuízo nos seus resultados, algumas sumiram. Então, esse movimento da empresa, ele é muito importante. Eu estive em áreas que me facilitaram ter o contato com o fornecedor, com o cliente, com o quadro de funcionários, com lideranças, com o conselho, com o presidente, e isso não é algo que se instala do dia para a noite. Toda essa, todos esses movimentos, eles envolvem todas essas camadas. A gente não desenvolve processos organizacionais de transformação, onde hoje se fala muito em humanizado,
pegando uma frente ou uma cadeira. A gente tem que ter o conselho muito participativo disso, e eu tive experiência, sabe, Natália, onde o conselho era muito ativo. Ele passou a ter uma participação em vários comitês, indo a eventos, conhecendo realmente, vendo, porque conforme você vai tendo um crescimento hierárquico, a base vai ficando mais distante, você acaba ouvindo não o que vem realmente da organização, mas o que se comenta. Então, nesse sentido, ter essa consciência e poder simplificar, trazer com que a todos participem, é muito diferente. Acontece do dia para a noite? Não, não acontece. Mas eu te falei, há 15 anos, isso não corria como um assunto, né? Como um comentário, como uma necessidade de mudança. Com o passar do tempo, a organização percebeu quais eram as diferenças. Falar que liderança é igual para homem e para mulher, na minha opinião, não é igual, porque nós temos características diferentes e é graças a essas características que nós alcançamos resultados de uma forma maior e mais rápida. Eu acredito que nós aceleramos os resultados da organização quando a gente conecta tipos distintos de liderança. E ali não tem o que é o melhor, o que faz a diferença, tem realmente um respeito, uma aceitação, e fazendo com que a gente possa ter aí um ativo muito mais participativo no que a gente pensa que são os nossos alcances, né? Fernando Pessoa fala muito bem sobre isso. Ele fala que há um tempo, espero não agredi-lo se eu mudar um pouco, mas ele diz que há um tempo em que a gente precisa abandonar as roupas usadas, né? Porque elas já tomaram a forma do nosso corpo. A gente tem que esquecer os nossos caminhos, porque eles sempre nos levam aos mesmos lugares. E aí tem uma parte que ele fala mais ou menos assim, que tem um tempo, e esse tempo é um tempo da travessia. Se nós não ousarmos fazer essa travessia, nós teríamos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, quando o Fernando Pessoa traz isso, e eu não quero trazer poesia, até porque a vida corporativa não é poética e nem romântica, mas ele fala muito sobre isso. Como é que a gente quer se transformar se nós, individualmente, e a organização, não deixa as roupas usadas já com o formato do corpo? A gente tem que pensar se o mundo, a organização comigo, ela é melhor, ela é a mesma coisa ou ela é pior? Porque senão, qual é o meu papel, Natália? O que eu estou fazendo como líder? Eu tenho que ter um movimento de transformação. Agora, se eu não consigo responder se a empresa comigo ela é melhor ou é pior, que dirá se eu inflamar esse pensamento e pensar no mundo? Será que o mundo, do jeito que eu sou, ele é melhor ou ele é pior? Então, são pensamentos que eu acredito que nós temos que nos fazer, e assim, vou ser ousada, tem que fazer todos os dias. Você comentou desse programa, esse é mais um dos programas que nós estamos conduzindo para que CEOs possam mentorar diretoras ao ponto de tirar, né, muitos desses ranços que estão se concretizando em alguns lugares e que eles não têm mais espaço. Nós temos que encurtar distâncias, nós temos que falar com franqueza, a gente tem que apreciar aquilo que nós aprendemos e que por vezes foi de uma maneira muito dura, facilitar para que a gente ganhe tempo. Nós temos uma transformação hoje tão grande em tudo que está acontecendo no nosso sistema econômico, até mesmo no plantio, né? Antes era plantio de café, de soja, hoje a gente chama de agronegócio, ele é muito mais amplo. Então, como é que a gente substitui essas práticas que estão ultrapassadas? Como é que a gente considera esses cenários que são múltiplos? Como é que nós tornamos, né, o provável, o improvável, gerenciando todos os conflitos que a gente tem e fomentando todos esses entusiasmos e compromissos que são necessários. E aí, quando a gente fala tudo isso, a gente tem que ver que o líder
tem que ter impacto positivo, sim, com o time, na sua casa, com seus amigos, na sua empresa. A gente está falando que o tempo está passando muito rápido. Outro dia eu vi no Instagram o Gustavo, né, que é um grande influenciador, lembrando que nós vivemos com a tábua de vida que hoje se estabeleceu para mulheres, 80 anos, né? Nós vivemos 80 verões, Natália. O que são 80 verões? Oh, é isso, passa num instante. Então, como é que a gente vai viver achando que cabe apenas à organização, às políticas? Não, nós temos que reverificar essas políticas, nós temos que viabilizar novas passagens, porque se eu for levar como eu aprendi, para mim, trabalho foi traduzido quando eu comecei, né, na década de 80, a primeira vez que eu vi a tradução do que era trabalho, eu vi que era um instrumento usado para castigar escravos. Então, assim, trabalhar é um movimento de escravizar a pessoa. Então, assim, eu tenho que me lembrar desses movimentos, né, mais antigos, porque o nome do jogo outro é outro. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autodesenvolvimento, a gente está falando de agir com competência, de compreender a nós mesmos e olhar também qual é a percepção que os outros estão enxergando sobre Muito nós, bom. É isso. né? É um outro movimento, né? Glaucimar, na minha trajetória, né, enquanto executiva, eu vivi várias histórias, né, enquanto mulher. E as suas, Glaucimar, né? Pessoalmente, como que você vive essas histórias, né? Como que você viveu algumas das suas histórias como líder feminina? Ai, Natália, essa é uma. São fases, né, muito interessantes, porque eu comentei com você que eu não vejo a proposta de competição, mas é claro que eu já vivi momentos em reuniões, por exemplo, onde eu queria falar e o espaço não era dado, e uma das vezes eu fiquei de pé na sala, e aí, obviamente, chamou atenção, embora eu não seja uma das pessoas mais altas, né? Mas você ficando de pé chama atenção. E eu vou te dizer que esse foi um ingrediente extremamente importante para que depois existiu uma brincadeira, né, sobre isso, mas todas as vezes que depois eu levantava a mão, isso acontecia com naturalidade. A gente viveu momentos do remoto, né? E tem aquela lateral onde as pessoas levantavam a mão. Uma coisa que sempre me incomodava é que às vezes tinha mulher que levantava a mão e o segundo e terceiro, que era homem, e davam um lugar. Não dá para entender. Se tem uma ordem ali, como é que não segue? E eu comecei a exercitar isso. Falei assim: não, não, desculpa, Natália, a pessoa que está aqui não é o João, é a Maria. Gradativamente, as pessoas foram tendo um maior controle sobre essas falas. E para a mulher que queria falar, é claro que isso foi vantajoso, né? Ela se sentiu mais fortalecida. E quem não, Natália, dá uma ideia, ninguém presta atenção, e depois algum cavalheiro vem e fala, só mudou a vírgula. E as pessoas falam, nossa, que ideia muito boa essa. Eu, particularmente, aprendi a falar assim, exatamente o que eu estava falando, ou exatamente o que a Natália comentou, porque, assim, nós temos que defender quando falamos alguma coisa. Um ponto que a gente pode sofrer por isso, mas a gente pode escolher a não sofrer e ter uma ação criativa ou alguma coisa que nós faríamos no grupo de amigos, que é se posicionar, é levantar, é falar, é ver que está rolando uma injustiça e se colocar. Então, a síndrome de impostor, ela acontece comigo, ela acontece com os homens, mas assim, a gente tem que se autodefender e preservar, tendo algumas atitudes como essa que hoje eu vi que você sorriu, mas é a verdade, a gente tem que criar alternativas para poder ter um tal lugar de voz que a gente tanto deseja, né? É isso. O sorriso, Glaucimar, vem de uma experiência pessoal, porque eu comecei minha carreira no México, e um dos feedbacks que eu recebi no México é que eu era muito assertiva. E quando eu voltei para o Brasil, né, o primeiro feedback que eu recebi é: Natália, você é muito soft. Eu falei, puxa.
né? Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas é isso que você falou, né? Como que nós valorizamos os acontecimentos, né, positivos, a gente encontra soluções para situações desafiadoras, né? E ajuda, apoia também nessa criação de consciência do todo. Muito Agora, obrigada. né, Natália, você falou de um ponto que eu acredito que seja fundamental para nós quando encaramos essa situação, é o bom humor. A gente não pode perder o bom humor e o sorriso é uma arma. Você já viu quando a gente está no teatro e a gente olha para a pessoa que você nem conhece do lado, você abre o sorriso por algo que aconteceu, ela também sorri. O sorriso é o instrumento mais importante que pode unir uma sala de desconhecidos. Não sei se você já parou para pensar nisso, é uma coisa incrível. Alguém fala alguma coisa, todos dão risada como se nós todos nos conhecêssemos. Esse humor, ele faz parte dos alcances e de como nós nos projetamos. Isso é muito importante. Eu também falo, às vezes, sorrindo, e sei que isso se torna algo mais agradável e faz muito bem, principalmente em situações mais tensas, né, Natália? Glaucimar, né, queria te agradecer pelo seu tempo, né, por essa maravilhosa conversa. Acho que você trouxe palavras, né, que para mim fecham muito bem, né, que puxa, existe um lugar do feminino, do masculino, né, existe um lugar de complementariedade e, na verdade, existe um movimento muito importante, né, não só à luz do que está acontecendo externamente da organização, mas internamente, com as lideranças que estão lá, que são concretas, né, que são aquelas pessoas de quererem, né, cada vez mais se transformar e caminhar para um lugar melhor, né, para um lugar diferente do que nós temos hoje. Eu acho que isso complementa muito bem, né, uma agenda onde, né, que o feminino deixe de ser, né, na verdade, uma agenda, para que ele seja uma peça integrante, né, em toda essa transformação social, né, das organizações, da vida corporativa, integrando muito bem o ser humano nesse grande quadro. Muito obrigada, Glaucimar. Pessoal, até um próximo Easy Talks, webcast aqui do Easy Business School. Tchau, tchau.